próximo palestrante, cara, é um cara que começou com PHP e hoje em dia ele é referência em qualquer coisa de teste. Regressão, teste unitário, teste... Ele é referência. E se tiver alguma dúvida, você vai perguntar para ele. Hoje em dia ele trabalha na Evino. Júlio Lima, por favor. Salva de palmas, por favor. Bem, como eu disse para vocês, sou o Júlio de Lima. Fizeram uma apresentação aí um tanto, talvez, exorbitante, né? O cara, referência, lá. Eu entendo bastante sobre testes. Como ele disse também, trabalhei como desenvolvedor PHP durante um bom tempo da minha vida. Tenho trabalhado como QA, já faz mais ou menos uns 8 anos. O meu trabalho como desenvolvedor, ele me fez crescer bastante na área de QA, porque para quem trabalha hoje como QA, é necessário que conheça de dev, de código, saiba como escrever as suas rotinas automáticas, entendeu? Então isso me ajudou bastante. Talvez isso me faça com que eu entenda um pouco mais sobre como é também o lado do dev na hora do desenvolvimento, né? Tem uma coisa que eu falo geralmente, assim, que eu até brinco, né? Que quando eu desenvolvia, cara, fazia o máximo para fazer com que aquela minha task fosse desenvolvida da melhor forma possível, né? Para mim chegar lá para minha mãe e falar, olha, mãe, que eu desenvolvi aqui, né? E ela olhar e falar, né? Mas nem sabe o que eu estava fazendo ali, entendeu? Mas para mim era uma obra de arte, entendeu? Só que o que acontece é que, geralmente, os defeitos que eu produzia, eles não estavam relacionados diretamente a uma só coisa, né, que eu criei, que geralmente a gente pega pequenas tasks, né? Ou às vezes pega uma task até grande, só que a gente não consegue enxergar o ambiente, a gente vê apenas aquilo ali. Tem um amigo meu que fala que quando a gente desenvolve um sistema é mais ou menos como se fosse uma floresta, né? E nas nossas tasks do dia a dia a gente tem pequenas árvores para desenvolver. Para o QA e para o teste funcional, ele pelo menos tenta enxergar como é a relação daquela árvore com todo o restante da floresta. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe uma grande ânsia das empresas que trabalham com o ágil em implementar os testes comportamentais, né? Tentar utilizar lá o given, when e then. E o que acontece é que a gente se interessa tanto que vai, busca na internet, busca exemplos, e geralmente o que a gente encontra são exemplos como esse, né? Uma tela de login, vão implementar ali o given, when e then, vai ser um sucesso, né? E aí quando a gente olha para essa tela e a gente vê o exemplo na palestra realmente funcionando, né? Caramba, olha lá que legal, cara. Estava escrito ali em português e rodou o teste, funcionou, não é verdade? Aí a gente já se empolga, e chega lá dentro da nossa empresa e, pô, isso daqui até uma tela mais... Está até meio tranquilo aqui, né? Está até bem tranquilo. Mas, geralmente, dentro da nossa casa, a gente tem alguns fluxos que demandam de muito mais tempo, não é verdade? Muito mais campos, muito mais condições, muito mais além do que a gente vê, geralmente, aí nos materiais ou nas palestras que costumam ser ministradas em eventos, né? Por isso que essa palestra se chama Indo Além do Given, When e Then. A minha ideia aqui hoje, também já vamos dizer assim, alinhada, né, com as ânsias do pessoal da curadoria, é tentar mostrar para vocês algumas coisas que eu descobri durante a minha carreira que vão além daquele given when and then que geralmente a gente vê por aí, certo? Esse é o meu objetivo hoje, mostrar para vocês algumas dessas dicas. Bom, primeiro, que é o que acontece aqui, né, nesse nosso primeiro exemplo, onde a gente tem lá um cenário que tem diversas telas. Se a gente for começar a escrever um cenário para isso, a gente vai perceber que o cenário vai ficar gigantesco, né? A gente vai ter lá 300 milhões de passos que vão ter que ser executados para executar um cenário apenas. E isso incomoda não só a gente, mas também as pessoas que vão receber esse trabalho, não é verdade? As pessoas as pessoas para quem realmente essa nossa história importa, certo?
Porque, no final das contas, uma história ela é algo que vai estar fazendo a ponte entre nós devs, né, os QAs, e também os analistas de negócio. Então, se a história é muito pesada, não fica pesada só para o desenvolvimento, fica pesada para o dev, ou fica pesada para o QA, fica pesada para o analista de negócio também. Então, em telas onde a gente tem processos muito grandes, com muitas telas, muitos campos, isso daqui com certeza é algo que fica fora de cogitação. E a questão é, né? O que acontece, então, quando a gente tem dezenas aí, de steps? O que fazer quando a gente precisa escrever um cenário que tem muitas telas? O que acontece é que a gente começa a reduzir o escopo, o tamanho das suas steps, na verdade, a quantidade das suas steps, em steps menores, e que utilizam um conceito dos testes comportamentais, que é o conceito do Step Attributes, que é quando você pega parâmetros passados para dentro de uma step, que são parâmetros que são passados através dessa tabelinha aqui. Então, isso existe na maioria dos frameworks que a gente utiliza hoje na área, os frameworks mais conhecidos. E através desse esquema, vocês conseguem passar as coisas de forma mais organizada. Então, o que acontece é que eu tenho ali agora, ao invés de ter aquela dezena de campos, eu tenho ali, ou aquela dezena de steps, eu tenho ali uma step apenas passando todas as informações que eu preciso. Essas informações, posteriormente, vão ser capturadas dentro do seu método e você vai converter como se fosse um vetor e trabalhar com esses dados. E aí, geralmente, quando eu passo esse slide ou quando eu comento isso com as pessoas, elas perguntam assim, tá bom, Júlio, mas aí você está contemplando apenas um caso de sucesso, né? O chamado Happy Path aí. O que você vai fazer quando a gente tiver condições, né, condições de falha a serem exercitadas, ou condições que não estão dentro do nosso fluxo principal, né? A minha resposta é, quando vocês já escreveram condições diferentes da condição principal dentro dos seus testes? Quando vocês tiveram tempo para fazer isso? Quando vocês tiveram tempo para testar todas as condições negativas dentro dos seus testes? Né? Quem aqui de vocês já escreve testes comportamentais? Temos aí uma parcela. Dessas pessoas, vocês podem se perguntar, quando eu tive tempo para realmente escrever um teste comportamental que exercitasse todas as condições negativas? É muito difícil. Por quê? Porque o tempo dedicado para isso, ele é muito escasso. Você tem que testar, você tem que desenvolver, você tem que testar, você tem que escrever o seu teste automatizado, você tem que se preocupar com o ambiente onde o teste automatizado vai rodar, que são os dados lá, que vão, inclusive, trazer mais confiança para o seu teste. E dentro desse escopo, dado toda essa complexidade, todo esse tempo que você vai gastar para automatizar seus testes, você começa a perceber que o que mais importa no começo, pelo menos no começo da criação dos seus casos, é que você vai começar pelos fluxos principais, entendeu? E é muito melhor você ter um teste que seja mais compreensível e com a leitura mais fácil para todos os três, né? Que é o dev, o QA e o analista de negócio ali, do que algo que contemple todas as condições possíveis e imagináveis dentro do cenário de automação dos seus aplicativos. Isso não quer dizer que vocês não vão poder também escrever os seus casos negativos posteriormente. O que vai acontecer aqui, quando você tiver casos negativos, você vai ter cenários específicos para esses casos. E é aí que você consegue implementar de outras formas. Outra questão que quando a gente chega em casa também, assim, para começar a tentar implementar os testes comportamentais tá bom, vou começar agora, quero escrever minha primeira história, mas como que eu vou fazer para mapear essas histórias, né? Porque existem, como eu disse para vocês, diversas condições a serem exercitadas dentro do contexto da sua aplicação. E aí eu separei aqui em duas partes, né? Que é a parte do legado, que você vai ter que pensar no que já aconteceu, na forma que o software funciona hoje, e você também vai ter que pensar nas novas features. Então, para o legado, uma boa técnica para você mapear os cenários que você quer automatizar dentro da sua aplicação é você utilizar mapas mentais. Então, eu uso um mind map.
tem diversos mind maps aí hoje na internet, um que eu utilizo bastante, que é o Xmind. E pelo mind map, você começa a pensar em diversas condições a serem exercitadas. Esse mind map, o fruto desse trabalho, ele vai servir não só para automação, mas para diversas outras coisas, como, por exemplo, uma documentação breve de tudo que você precisa verificar no software. Então, isso pode ajudar você não só na automação, mas também em uma série de outros fatores também que pode ser um empecilho para vocês hoje. Conseguir enxergar todas não, né, mas a maioria das condições que você tem dentro da sua aplicação. O que acontece é, uma vez que eu tenho esse mind map, eu começo a pegar cada uma das pontas dessa minha árvore, desse meu mapa, e começo a pensar nos cenários para cobrir cada um daqueles. Então, o que vai acontecer é, por exemplo, no login, você tem lá o login com sucesso, você tem um login com falha. No checkout, você tem o checkout com o usuário novo, com o usuário antigo, de primeira compra, de compra com um clique. E aí, cada uma dessas condições, para cada uma delas, você começa a pensar em cenários. E aí fica mais fácil a obtenção desses cenários. Outra questão também quanto ao legado é assim, o que eu tenho que repetir de teste todas as vezes que eu vou lançar uma nova versão? Né? Então, terminei de desenvolver uma nova feature, vou lançar essa feature, o que eu preciso testar sempre igual. Por exemplo, lá na Evino a gente tem um fluxo que é o fluxo mais importante do sistema, que é o checkout, né? Que é quando você vai lá, seleciona as suas garrafas de vinho e compra. Pô, todas as vezes que sai qualquer coisa que mexe em algo ali próximo do checkout, a gente tem que executar constantemente aquilo. Então, isso com certeza é um cenário que eu vou automatizar, e é um cenário que eu vou escrever uma história e que eu vou fazer um teste comportamental para aquilo. Então, é mais ou menos assim que se escolhe uma boa prática para você escolher o que automatizar no legado. Quanto às novas funcionalidades, funciona assim. Um PO foi lá e selecionou uma determinada feature que quer que seja implementada, eu pego essa feature e o que eu vou fazer com essa feature? Vou pensar em diversas condições que eu tenho para ela. Quem que faz esse trabalho? Pode ser o dev, o QA e o analista de negócio, todos juntos pensando nos cenários. Qual que é a ideia aí? A ideia é que o desenvolvedor tem um pensamento bastante técnico, um conhecimento técnico que é louvável, né? E que o QA talvez não enxergue, que o analista talvez não enxergue. Então, dentro de uma discussão, não precisa ser como que eu vou dizer assim, uma cerimônia formal, né? Pode ser uma conversa apenas para discutir sobre aquilo, mas o fruto dessa conversa é a escrita de algumas histórias, a escrita de alguns cenários. Então, dado aquele determinada funcionalidade que vai ser implementada, vamos pensar aqui em quais são os caminhos positivos para que eu possa escrever. E a partir dessa conversa, surgem os cenários, e esses cenários vão condizer exatamente com o que vocês acreditam ser o certo, a forma certa daquela aplicação se comportar. Certo? Então, baseado nesses cenários que a gente desenvolve, para as novas funcionalidades, eles podem ajudar tanto para a escrita, depois dos testes comportamentais de forma automatizada, como também para deixar bem claro como que a aplicação tem que se comportar ao fim daquele desenvolvimento. Né? Quem daqui nunca teve que levantar, mesmo depois de uma reunião cansativa de planning para entender todo o escopo do desenvolvimento, teve que, no meio do caminho, parar o raciocínio, levantar e perguntar qual é a mensagem que tinha que aparecer, qual é o nome do botão, qual é o posicionamento, qual é a funcionalidade, se aparece um pop-up, se valida ali, não é verdade? Então, a partir dessa história, ela ajuda a afirmar esse conhecimento de como a aplicação tem que se comportar. Tá? E aqui é uma dica que com certeza vai ajudar vocês a pouparem aí horas de dor de cabeça, que é mais cenários e menos lógica. Quando alguém começa a criar cenários automatizados, histórias automatizadas, né, os seus testes comportamentais, o que acontece é que ela enxerga a possibilidade de programar na sua linguagem nativa. Né? Então, ele olha lá para a tela de checkout que tem 12 milhões de condições. Vamos pensar, né, pessoal? Um mecanismo de checkout. Dentro do código, você deve ter lá, sei lá, cara, centenas de condicionais. E aí a pessoa pensa como programador na hora de escrever o teste comportamental e começa a colocar ali condições sobre condições. Né? E começa a pensar em todas elas. Só que a questão é que,
Se você reproduzir toda a complexidade que você tem na sua aplicação dentro do seu código de automação de testes, a gente vai ter um problema, que é quem que vai testar o teste automatizado. Entenderam? Se você aplica toda a complexidade que você tem num software dentro do seu teste automatizado, com certeza ele vai ter que passar por code reviews, ele vai ter que ser testado diversas vezes, e aí você vai estar refazendo o que você já fez antes. Os testes automatizados, eles têm que ser burros, literalmente. Eles têm que ir ali e fazer o que ele tem que fazer com o menor número de condições possível, certo? Então, para que a gente consiga ter testes automatizados que realmente sejam confiáveis, é necessário que a gente reduza o número de condicionais. Isso não quer dizer que vocês não vão colocar nenhuma, mas que vocês vão tentar ao máximo evitar os condicionais dentro dos seus testes. Isso é necessário porque a gente tem ali um mecanismo que provavelmente esses testes vão ser executados lá dentro de um ciclo de integração contínua, um ciclo de entrega contínua, e a ideia é que vocês consigam fazer com que eles realmente sejam confiáveis e que possam rodar sem supervisão humana alguma, certo? Então, quanto mais lógica, maior a probabilidade de acontecer uma falha ali dentro, e quando um teste automatizado ele falha, a gente começa a perder a confiança que tem nele, e aí todas as vezes que rodar lá, por exemplo, um deploy, né, e que os testes mostrarem lá o verdinho, né, como o primeiro palestrante muito citado aqui até agora falou, né, pode ser que aqueles testes lá ele só deixe verde que você não garantam nada, na verdade. E cada vez que um teste passa por um ponto e que ele falha e que depois você tenta rodar novamente, você nunca vai ter a mesma confiança. Então, a ideia é preservar essa confiança desde o início. Quando a gente tem lá essa separação, quando a gente geralmente vê em palestras ou em artigos, falando sobre o given, when, then, né, o dado que, quando, então, geralmente a gente vê cenários muito curtos, e por ver cenários muito curtos, a gente não consegue imaginar o todo, né? Então, pensa lá naquele meu exemplo daquele fluxo de 3 passos com 300 milhões de campos, e aí você pensa, bom, pode ser que depois que eu passe pode ser que depois que eu passe ali pela digitação do nome Júlio, que eu queira ver uma mensagem, nome correto. Né? Então, o que você faz? O que você pensa, dado as 3 palavras mágicas aí dos testes comportamentais? Você pensa, vou colocar um então aqui, então. Porque o então, ele é o carinha lá que serve para validar, para fazer as verificações, né? A gente tem lá o dado, que é para pré-condições, o quando, que é para as ações, e o então, que é para validar se o teste funcionou corretamente. Então, eu vou colocar esse então aqui no meio. E aí você pensa, bom, agora eu tenho que digitar um nome qualquer, e então eu tenho que ver uma mensagem, nome incorreto. E aí você vai brincando com essa questão dos pré-condições, ações e validações no meio de um cenário. Só que a questão é, o cenário ele tem uma estrutura que te força a você pensar em pré-condições, ações e resultados esperados de propósito. Então você não pode perder a linha do dado e uma série de coisas relacionadas ao dado que o quando e uma sequência de ações, e o então e uma sequência de validações, certo? Então, se a gente for analisar esse exemplo aqui, a primeira coisa que a gente elimina é essa, né? Não tem aquele dado que o nome foi atribuído ao campo nome. O primeiro motivo, por que não tem aquele carinha ali? Porque durante a automação de um teste comportamental, todos os cenários, todos os estados por onde você vai passar, são cenários realmente esperados. Então, se você teve ali no passo, quando eu digito o nome Júlio, você já está imputando, vai digitar. Então, eu não tenho que validar se eu conseguir digitar com sucesso, porque eu digitei. Vocês conseguem entender? A questão é que eu não valido o que eu coloquei ali, eu vou ter uma validação que vai ser posterior àquela. Ações minhas, né, entradas minhas, não são validadas. O que são validados, na verdade, são as saídas do sistema, certo?
Então, aquele passo ali, ele é removido. Então, a mensagem nome correto. Aquela mensagem nome correto ali, ela não vai aparecer dentro do meu cenário. Na verdade, ela vai acontecer dentro do step. Então, eu poderia colocar aquele então ali, que é uma verificação, dentro da step do quando eu digito o nome Júlio. Então, quando eu digito o nome Júlio, ele já em seguida, dentro do mesmo step, valida que apareceu a mensagem nome correto. Se eu precisar, em algum momento, né, quando eu tiver mais tempo, automatizar cenários que não são cenários positivos, que são cenários negativos, eu vou ter lá um passo que vai ser quando eu digitar incorretamente o nome lá. E aí lá dentro eu vou ter uma validação para a mensagem errada, né, para a mensagem para crítica quanto àquela ação que foi executada. E a outra é realmente a estrutura, né, que a gente tem. Quando a gente tem aqui um quando, e aqui a gente tinha um outro quando, eles estão dentro da mesma estrutura, como se fosse um escopo aqui, né? O escopo de ações. Então, o que eu tenho aqui é, na verdade, um e. Quando eu tenho diversos quandos, um abaixo do outro, o primeiro apenas vai ser quando, os próximos vão ser todos es. Então, a gente utiliza dessa forma. Para quê? Para facilitar a leitura na hora que for entender essa história, que for fazer a leitura dessa história. Esse daqui é um exemplo que eu dei para vocês de quando você tem lá um passo onde você não tem uma ação correta, quando você tem um teste negativo. Então, o que eu faço dado, né, que eu digito incorretamente um nome qualquer, eu vou ter lá dentro uma função, um método que vai receber aquele nome, e então ele vai digitar o nome incorreto, e após isso ele vai fazer a asserção de incorreto dentro daquele step. Então é disso daqui que eu estou falando para vocês. Se você perceber que dentro que o fluxo onde você está andando na história, ele não está correspondendo àquilo que você espera que a aplicação faça, quer dizer que talvez as validações devam estar dentro dos métodos. Essa é a ideia. Testes independentes ao invés de testes dependentes. Esse provavelmente é uma dúvida que vocês tiveram quando foram tentar implementar testes comportamentais em casa. Digamos que eu tenha lá um cenário que é um cenário de cadastrar um cliente. Né? Desculpa, um cenário de buscar todos os clientes, onde eu tenho que fazer o login, acessar uma determinada tela, buscar os clientes. E então, depois de buscar os clientes, eu tenho um outro teste. Não está dentro do mesmo cenário, tá bom, galera? Um outro cenário, onde eu tenho que cadastrar um cliente. Se eu tenho que cadastrar o cliente, então eu posso cadastrar ele inicialmente para que, num próximo passo, eu possa alterar esse cliente. Isso são testes dependentes. Vocês colocaram numa ordem específica para usar o resultado de um teste como input para outro teste. Esse daqui seria um teste dependente. O que acontece de ruim quando você tem testes dependentes? Acontece que, se esses testes aqui dependem do primeiro teste, se esse teste aqui falhar, todos os demais vão falhar também. Certo? Então, aí a gente tem uma complicação, que faz com que um teste que falhou impeça a minha validação dos demais. Quando eu tenho testes independentes, o que eu faço é que eu preparo todas as informações previamente, eu preparo todo o meu banco de dados previamente e rodo os testes para que esses testes não sejam dependentes uns dos outros. Então, o que vai acontecer nesse caso é que, quando eu executar o teste, quando eu criar o meu teste buscando todos os clientes, lá dentro do meu banco de dados eu vou ter lá já alguns clientes cadastrados. Eu vou contar quantos são esses clientes. Com o cadastro de cliente, alteração, exclusão, cadastro de pedido, eu vou ter cada um desses registros já previamente cadastrados também, para mim alterar ou para mim excluir e assim em diante. Então, a ideia é preparar o seu ambiente antes, para que quando você rode os testes, eles funcionem corretamente, ao invés de depender, criar a dependência entre um teste e outro. E aqui a gente tem um exemplo, né? Quando eu rodo com testes independentes, eu posso ter lá 1 ou 2 testes que falham, só que os demais podem estar funcionando. O que acontece aqui é assim,
Às vezes o seu cadastro de clientes parou de funcionar, só que os demais cenários estão funcionando corretamente, certo? E aí você consegue impedir que o seu batch inteiro de testes venham a falhar. Uma grande dúvida que tem também é com as histórias técnicas, né? Histórias técnicas, pessoal, entendam assim, ó. Geralmente as histórias que a gente vê nos exemplos, elas sempre estão falando sobre exercitar uma interface gráfica. Então, ao exercitar uma interface gráfica, a gente tem ali uma visão meio de negócios sobre aquilo. Uma história técnica, uma história aí usando uma perspectiva mais técnica, seria uma história onde a gente tem não algo que vai ser utilizado pelo seu cliente, por exemplo, pelo cliente Evino que acessa o site e compra os produtos, mas que ele vai ser utilizado por um cliente, por um outro software, uma outra aplicação que está consumindo a nossa API, por exemplo. Essas histórias podem existir? Sim, podem existir. Geralmente elas existem para aquelas empresas que realmente abrem a API para que outras venham a consumir, e que você precisa ter cenários muito bem descritos de o que vai acontecer quando alguém chamar aquela nossa API, quando alguém chamar um determinado endpoint ou uma série de endpoints. Então, para isso, eu posso ter as histórias aí dos nossos testes comportamentais escritos também, né, sobre a perspectiva, sobre essa perspectiva mais técnica. E aí eu vou falar agora sobre alguns bad smells, né, que a gente tem quando começa a escrever os nossos testes comportamentais. Então, o primeiro aí, ó, que vocês têm que tentar evitar, são os testes, é a forma de estruturar o seu projeto de testes. Então, geralmente, o que acontece é que quando você começa a escrever testes comportamentais, é que você tem lá um arquivo, que é um ponto feature, onde você vai escrever no seu idioma nativo, né, numa linguagem natural, quais vão ser lá as suas features e os seus cenários, né, e toda a complementação desses seus testes comportamentais. E aí, geralmente, o que acontece é que a gente cria lá um ponto feature para descrever tudo isso e cria um arquivo PHP para começar a descrever cada um daqueles steps como sendo métodos de teste. O que nós temos nesse caso com certeza, a duplicação de código. Porque, às vezes, a gente tem steps que são semelhantes em pontos diferentes. Por exemplo, fazer login com o usuário ABC. Num caso como esse, com certeza você vai ter muitos arquivos .feature que vão ter esse mesmo passo. E aí você começa a duplicar os métodos ali dentro. A ideia é que, ao invés de você fazer um arquivo PHP para cada arquivo feature, que você realmente estruture os seus arquivos PHP numa estrutura semelhante a páginas. Então, eu tenho lá um arquivo PHP que vai ter as steps que são gerais. Tá? Eu tenho um outro arquivo PHP que tem somente as steps relacionadas à tela de login. Eu tenho um outro arquivo PHP que estão relacionados ali à tela principal. E aí eu vou separando isso por telas. A ideia é que eu não precise reescrever steps que já foram escritas em outro arquivo, certo? Então, a estruturação ela pode ser feita dessa forma aqui. Um segundo bad smell aí, que vocês vão com certeza aí, precisar evitar, é essa de você criar steps, onde você tem ali as junções dentro de uma step só. Toda vez que você for citar uma step, né, um passo, e você tiver um e ou um mas dentro da frase, isso com certeza precisa virar uma outra step. Ou, como a gente viu lá no começo, que isso seja passado através de uma tabela, né, através de um step attribute. A ideia é que você consiga quebrar tudo isso utilizando esses auxiliares para que a leitura fique mais simples. A outra é a redução da quantidade de cenários que a gente já viu também, né? Então, eu tenho lá uma série de alguns cenários e tem uma série de steps dentro desses cenários e que, para que não fique, para facilitar a legibilidade dos nossos cenários, a gente reduz eles, comprimindo e utilizando ali o padrão do Step Attributes para enviar as informações para dentro dos nossos métodos. A outra questão prefira
os cenários com menos lógica e mais cenários para que você consiga aí, ter uma manutenibilidade maior do seu projeto. Então, ali é um exemplo, né? Eu tenho um cenário de login na aplicação, e aí, no primeiro passo, eu descrevo um tipo. Isso é bem comum, assim, de quem já trabalha com lógica, né? A gente vai implementar um tipo ali dentro, vamos deixar um negócio genérico, vamos colocar lá um switch, vamos colocar alguns ifs, e vamos tratar o que tem que acontecer quando o cenário for executado. Então, aqui é um exemplo bem claro disso. Nesse exemplo, eu tenho aqui as nossas steps, e eu tenho aqui embaixo uma tabela de exemplos, que é permitida também aí para testes comportamentais, pelo menos na maioria dos frameworks. E eu tenho aqui, então, as variáveis que representam cada uma das colunas e linhas contidas aqui dentro da minha tabela de exemplos. E aí eu ponho um tipo. Se for sucesso, nem vai ter o step da mensagem, e eu trato isso dentro do código, né? Agora, se for falha, daí vai acontecer alguma coisa onde vai validar aquela minha mensagem que apresenta ali. Em casos como esse, pessoal, a melhor forma a se fazer é você separar o login da aplicação com o login da falha na aplicação. O login na aplicação, com certeza, ele vai ter um ou dois, sei lá, no máximo 3 cenários que sejam cenários de sucesso. Por exemplo, o login utilizando lembrar senha, né, ou algo assim, e já nos cenários de falha vai ter 300 bilhões. Então, para cenários de falha, é interessante que você use isso daqui. Porque ele sempre vai ter essa característica comum, né? Você coloca um usuário, uma senha, e depois ele apresenta uma mensagem para você. Então, você consegue fazer tratativas para isso, utilizando tabelas de exemplo. Aí você vai lá e coloca que um cenário vai ser o cenário com login incorreto, e que dentro da sua tabelinha ali de exemplos, você vai ter diversas combinações, login sem senha, login com senha, login com senha mais usuário expirado, login com senha usuário que logou via Facebook ou via Google e assim diante, certo? Então, a ideia é que a gente consiga separar. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, uma forma bastante didática de mostrar isso é o seguinte. Se você criou ali um cenário que você disse, bom, o Júlio tem que ir daqui até ali, caminhando, então esse daqui com certeza vai ser um cenário que você vai ter ali, que vai ser um cenário positivo e que pode ser um cenário que você vai usar tabelas de exemplo. Por exemplo, eu fiz esse meu percurso aqui, que é o meu cenário, e dentro da tabela de exemplos eu poderia colocar variações para isso, que é a variação da camiseta, a variação da calça, a variação do corte de cabelo, poderia ter diversas variações. Agora, se você tem esse mesmo cenário, que é o cenário de o Júlio andando daqui até ali, só que no meio do caminho ele tem que dar um pulo, aí já mudou tudo. Esse já é um outro cenário. Então, uma variação apenas de percurso é um outro cenário. Uma variação de dados, de informações que acontecem naquele caminho, tabela de exemplos, e você pode exercitar com muitos dados diferentes, certo? Então, essa é a forma mais simples aí de vocês entenderem quando ou não utilizar esse tipo de recurso dentro dos seus testes comportamentais. Eu falo isso, pessoal, e decidi colocar esse slide aqui, porque geralmente a gente vê esse conceito que é chamado de teste dirigidos a dados, como sendo algo que resolve a sua vida, né? E aí você começa a colocar ali, dentro de um cenário só, 300 milhões de condições, e você acaba por complicar o seu teste, perder a confiança nele e aumentar a complexidade. E aí, por fim, falando um pouco sobre a funcionalidade, se ela não é valiosa, ou seja, se ela não agrega valor algum para o contexto da aplicação que você está testando, é bom que você não comece por ela, certo? A questão aqui não é não automatizar, não criar testes comportamentais para aquilo, mas sim começar pelas coisas que são realmente mais importantes. Então, aqui está um bom exemplo, né? Você tem lá uma funcionalidade onde você cadastra cidades, que os seus clientes utilizam só uma vez, sei lá, uma vez a cada 10 anos, que sai uma nova cidade, ele vai lá, entra e cadastra uma nova cidade. Na verdade, é tão incomum isso que às vezes até esse dado vem dentro do banco já, né? O cliente nem tem acesso a isso. Comparado com o checkout,
Então, o checkout é uma coisa que é muito importante. A gente tem muitos ganhos a partir dele. Então, num caso como esse, é claro que você vai começar pelo checkout. Então, a ideia para mapping, né, dos cenários, das histórias, usem os mind maps, conversem, juntem lá o QA, o dev, o analista de negócio para tentar elencar quais são essas histórias, dar os seus insights e, a partir disso, gerem os seus cenários e aí comecem a automatizar através das coisas que são realmente mais importantes aí para o seu cliente, certo? E mais importantes, é claro, para a sua aplicação. Esse conceito de juntar essas três figuras, do dev, do QA e do PO, ou do analista de negócio, chamado como os três amigos, né? Porque é dali que você vai conseguir estruturar como que vai funcionar todo o comportamento do software. Quando isso não acontece, vocês podem, com certeza, fazer de uma forma mais restrita, né? Por exemplo, o desenvolvedor faz isso junto com o QA e depois passa para o analista de negócio, para que ele pense em outros cenários, mas o ideal é trabalhar os três juntos e isso, com certeza, dá mais produtividade. Bem, galera, essa era a minha mensagem aí hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que isso possa colaborar aí também com vocês na estratégia de testes no seu dia a dia. Estarei por aqui por mais alguns instantes ainda. Vocês podem me procurar, a gente conversar mais sobre isso. Acredito que vai ter mais um tempinho aí para perguntas. Obrigado. Primeiramente, obrigado. Aqui está uma camiseta do PKPDF e uma lembrança aqui da Imagens.